E a gente vai sentindo, né, Amanda, que as coisas vão tomando uma proporção que a gente não imagina devido à Covid-19. Então, fica esse alerta da Organização Mundial da Saúde. E a gente tem mais uma entrevista agora aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora com Alexander Staff Franco, secretário de Saúde da cidade de Barretos. E ele vai nos falar, claro, sobre as ações de combate em Barretos, né, Amanda? Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Secretário, gostaria que o senhor fizesse aqui para a gente um panorama da situação atual de Barretos com relação ao número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e também de óbitos causados pela Covid-19. Bem, Barretos hoje, dia 2 de junho de 2020, apresenta 248 casos positivos e 10 óbitos confirmados e mais 2 suspeitos que estão aguardando o resultado de exames, né? Barretos continua com uma transmissão diária, como acontece em todos os estados do país, só que a variação de transmissão nossa ainda é um nível menor do que a média do Brasil e do estado de São Paulo. Nossas taxas de letalidade também são menores, enquanto o Brasil está 5,7%, São Paulo 6,9%, Barretos é 4,03%. Mortalidade, enquanto o Brasil é 13,9%, São Paulo 16,6%, Barretos 8,19%. E isso tudo permitiu, juntamente com as ações que nós realizamos, nós antecipamos várias ações, desde a questão da quarentena, da utilização de máscara, e aí semana passada nós fomos autorizados, devido à questão da ocupação dos nossos leitos, das medidas que nós tomamos, novos regramentos para que outras atividades econômicas pudessem voltar ao seu funcionamento. E aí, secretária, aqui é a Júlia que está falando, eu já gostaria de pegar esse gancho, bom dia, pegar esse gancho do senhor, né, que vocês conseguiram antecipar algumas questões aí na cidade de Barretos, vocês já estão pensando em outra movimentação de flexibilização. Nesse momento, qual que é o planejamento da cidade? Não, o planejamento agora, nós demos mais um passo, né, como eu falei para você, Barretos, a obrigatoriedade de máscara nos serviços, nos estabelecimentos, nos estabelecimentos públicos também, nas filas já foi obrigatório antes do decreto estadual, e Barretos já tinha feito alguns regramentos de outras atividades antes dessa retomada econômica que foi oficializada pelo governador de estado. No momento nós vamos manter o que está funcionando por uns 15, 20 dias, até um mês, avaliar novamente os indicadores, variação de casos diários, número de óbitos, contaminação de profissionais de saúde, principalmente leitos de ocupação de UTI e de enfermaria. Secretário, o senhor citou essa questão dos leitos de UTI e de enfermaria. Bom, a cidade de Barretos é bastante conhecida pelo Hospital de Amor, que também é chamado como Hospital de Câncer. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como a cidade tem se preparado para atender as pessoas que, infelizmente, são infectadas pela Covid-19 e que, em alguns casos, acabam precisando de internação e até mesmo de ventilação mecânica. Exato. Uma das ações que nós antecipamos, como eu disse no início, nós entramos em acordo com o Hospital de Amor e nós definimos um hospital só para cuidar não é um hospital de campanha, é o Hospital Nossa Senhora, é um hospital de padrão de primeiro mundo, padrão de Albert Einstein, sírio-libanês, com os equipamentos mais modernos que tem. Então, nós organizamos que esse hospital seria o nosso centro de apoio para atendimento dos suspeitos e ou confirmados de Covid. Lá tem um suporte de 30... Aqui Barretos não atende só Barretos, atende outras 18 cidades. Lá tem uma capacidade para 38 leitos de UTI, sendo que 36 foram credenciados semana passada pelo governo federal, e podendo chegar até 54 leitos de UTI e mais 16 leitos de enfermaria só nesse hospital. Nós temos uma retaguarda de enfermaria de mais 134 em todas as outras cidades, e se o volume de internados aumentar,
até separar uma ala inteira de 40 leitos na Santa Casa de Misericórdia de Barretos também. Secretária, aproveitando esse gancho que o senhor falou que Barretos não atende só Barretos, né? São mais 18 cidades ali também. 420 mil habitantes. Quanto? Desculpa, secretária. Com Barretos, 420 mil habitantes no total. Nós atendemos com a população de Barretos. 420 mil habitantes. Eu imagino que tenha uma conversa também diária entre os secretários, entre os prefeitos. Como é que tem sido esse feedback entre vocês, essas conversas? Claro, o senhor está pensando aí em Barretos, os outros secretários e prefeitos, cada um com a sua cidade. Mas nesse momento, esse conjunto de todo mundo pensar do mesmo jeito, seguir a mesma linha de pensamento, me parece ser essencial. Isso, nós temos um consórcio aqui, além das reuniões entre secretários, nós temos um consórcio aqui, regional, o CODEVAR, onde todos os prefeitos dessa região participam. Então, todas as medidas que foram tomadas, seja de restrição ou de regramento por retorno da economia em algumas atividades, foi feito de forma conjunta com todos os prefeitos. Porque não adianta, por exemplo, a gente pegar cidades, outras cidades, entre as cidades, Barretos é a cidade maior, né? Aí outras cidades como Bebedouro, Olímpia, que são um pouco menores, mas são maiores em relação às outras. Tomarem atitudes diferentes, porque todos esses pacientes que agravarem nessas cidades vão acabar sobrecarregando o centro de referência, que é Barretos. Então, como você disse, todas as medidas são tomadas da maneira mais uniforme possível como região, porque o problema não é só de Barretos, o problema é de todos, né? E se todos não fizerem o dever de casa certinho, as coisas podem se complicar. Pode falar, Wanda. Secretário, o senhor citou essa questão do retorno de alguns setores da economia. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desse período de flexibilização e também que o senhor falasse de quais serão as orientações de saúde passadas aos comerciantes. A gente sabe que a tendência é que as pessoas queiram sair de casa, já que tem essa possibilidade do comércio aberto. Então, eu queria saber como é que a cidade vai lidar com essa abertura de alguns comércios. Então, a gente está fazendo uma fiscalização, e essa fiscalização existe desde quando teve a restrição máxima, né, que só ficou os serviços essenciais. É um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Ordem Pública, a Secretaria de Ordem Pública do nosso município, a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós estamos orientando todos os estabelecimentos. A mudança principal nessa retomada foi em relação a bares, restaurantes, lanchonetes, onde a gente pôs vários regramentos sobre a questão de, no máximo, 4 pessoas por mesa, distanciamento de, no mínimo, 2 metros, colocando uma mesa vazia para respeitar esse espaçamento. É proibido aquelas ilhas que têm os estoques de tempero e guardanapo, proibido o self-service. Então, a gente fez várias determinações sanitárias para que voltassem, e agora, como voltou ontem, principalmente esse setor de bar, restaurante, lanchonete, conveniência, nossas equipes estão orientando, porque pode surgir dúvidas, né? Em algumas situações, cada estabelecimento tem sua característica física, mas independentemente disso, a questão da retomada econômica nós orientamos. É algo que aquelas pessoas que são os grupos de riscos comórbidos, os acima de 60 anos e aquelas pessoas que não têm necessidade de sair de casa, que permaneçam em casa. É importante ainda essa questão do isolamento. E quando sair de casa, utilizem máscara e também os hábitos de higienização, que são a lavagem das mãos com água, sabão, álcool gel, o rosto também. Por quê? Porque essa questão da doença, ela é diretamente proporcional ao comportamento das pessoas. Se as pessoas, a gente está deixando bem claro que as coisas não voltaram ao normal, e as coisas não vão voltar ao normal tão cedo, porque não tem remédio, não tem vacina, e o vírus está circulando aí na nossa comunidade. Então, se as pessoas acharem que voltou tudo ao normal, coronavírus é coisa do passado, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma escalada de testes positivos na nossa região, uma sobrecarga do nosso sistema, e o que vai acontecer? Voltar a tudo que era antes, uma restrição maior ainda por um período maior, até voltar a um patamar que seja aceitável, como o nosso agora, quando a gente fez essa retomada. Então, a gente vê
graças à estrutura que nós montamos, a gente deu capacidade para que pudesse ajudar a economia nessa retomada, mas cada um tem que ter sua corresponsabilidade, tem que ter sua contribuição. Cada um fazendo dos 420 mil habitantes da nossa região, se cada um contribuir um pouquinho com esses atos, isso vai dar uma somatória gigantesca que a gente vai continuar podendo pensar em novos regramentos para que outras atividades, outras ações possam voltar a funcionar nesse período de pandemia. Secretário, falando ainda dessa questão de reabertura econômica, a gente sabe que a cidade de Barretos é famosa por receber uma vez por ano uma famosa festa do peão e que leva muitas pessoas para a cidade, né? Claro que nesse momento imagino que foi postergada, mas nesse sentido de ampliar a economia, vocês têm pensado em alguma coisa? Essa festa vai ficar só para o ano que vem? Não, então, essa questão ainda é precoce falar em volta de aulas, é precoce falar em festas particulares, públicas, eventos como a maior festa da América Latina, a Festa do Peão de Barretos. Ela foi agendada por final de outubro, né, começo de novembro. É o que eu falei para você. Nós estamos trabalhando na parte da saúde, de estrutura, de orientação. Só que se as pessoas acharem que voltou tudo ao normal, o coronavírus é coisa do passado, as coisas voltam a complicar e as restrições também. Então, algo que pode estar marcado lá para outubro e novembro, que poderia ter uma perspectiva de acontecimento, pode começar a entrar em risco devido ao comportamento das pessoas. Volto a frisar, a questão de mais contaminados ou não está diretamente ligado ao comportamento das pessoas. Se as pessoas continuarem pensando que passou, estão flexibilizando porque já passou, foi uma onda de doentes e agora não. Isso pode piorar muito mais. Estão marcadas não só a Festa do Peão, outros eventos que acontecem aqui na cidade, mais para o final do ano, mas volto a frisar. Isso vai depender muito do comportamento da população de Barretos e região para que esses eventos possam estar acontecendo. Secretário, o senhor falou sobre essa questão da necessidade que as pessoas tenham consciência e saibam se comportar, porque, como o senhor disse, nós não estamos voltando ao normal. Queria que o senhor falasse de uma questão que é bastante relevante para a sociedade como um todo, que é com relação à detecção, né, de os diagnósticos das pessoas que estão infectadas pela Covid-19. Gostaria de saber como é que a cidade tem procedido com relação aos testes rápidos, como é que está esse processo de identificar quem de fato está contaminado, quem não está. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós recebemos uma quantidade de 5 mil e poucos testes rápidos do Ministério da Saúde, onde tem uma norma técnica, e nós adquirimos também mais 4.200 testes, aproximadamente 10 mil testes rápidos nós adquirimos. O que nós estamos fazendo? Claro que os testes do Ministério têm uma recomendação para testagem de idosos, de profissionais de saúde e profissionais de segurança sintomáticos, mas como nós adquirimos um, que é nosso, da Secretaria de Saúde também, validado pela Anvisa, nós criamos um critério que todas as pessoas suspeitas com síndrome gripal, elas vão ser testadas por teste rápido no 8º, 9º dia de sintomas, que é o preconizado. Se uma dessas pessoas testaram positivo, nós testamos toda a família que reside junto a essa pessoa. Tanto é que a gente teve casas que nós testamos que tinha 3 pessoas dentro de casa totalmente assintomáticas e se positivaram. E antes a gente fazia um monitoramento via telefone. Claro que nós ainda fazemos isso, só que nós demos um passo além numa parceria com a Faculdade de Medicina de Barretos, a FACISB, e a Fundação Lehman. Nós montamos um sistema de telemonitoramento onde todas as pessoas que têm síndrome gripal são alimentadas no sistema pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica. Esses dados é encaminhado para um sistema onde um robô ele vai disparar mensagens para essas pessoas que estão com síndrome gripal em quarentena. E a pessoa que está em quarentena, aí criamos alguns parâmetros. Se a pessoa não atender uma ligação no período de 24 horas, se ela responder que a febre não está passando, que está tendo mais falta de ar,
N questões que pode acontecer vinculada a uma síndrome gripal e possivelmente ao Covid, residentes de medicina e alunos da faculdade de medicina ligam para essas pessoas para saber o que está acontecendo, e se essas pessoas ainda não retornarem, uma equipe de saúde é direcionada até essa localidade e normalmente no 7º, 8º dia essas pessoas tinham que retornar à unidade de saúde para uma reavaliação. Através desse sistema, usando a ferramenta da telemedicina, esses residentes médicos, eles conversam com esses pacientes para reavaliarem se tem a necessidade de procurarem um serviço de saúde ou se ele pode ficar na quarentena na casa dele lá até passar os 14 dias e a partir de então voltar às suas atividades normais. Secretário, gostaria de agradecer a participação do senhor e também a disponibilidade em atender a nossa equipe. Muito obrigada por trazer esse panorama do que está acontecendo em Barretos. A gente agradece a participação e um bom trabalho aí na Secretaria. Eu que agradeço, um prazer de ter participado aí com vocês e tiver alguma outra situação assim, a gente está disponível, está participando, mostrando o panorama atual de Barretos e para esclarecer qualquer dúvida também, a gente está à disposição de vocês. Obrigada, secretário.